Lá vem o Geek dizer que The Last of Us já é a melhor série de 2023, sendo que o ano mal começou. É bem legal. Meus amigos, eu tenho uma certeza e uma incerteza pra contar pra vocês. A primeira certeza é que The Last of Us, a série, já é a melhor adaptação dos games pra qualquer outra mídia na história da cultura pop e, consequentemente, eles conseguiram quebrar essa maldição das adaptações dos videogames. E a incerteza que eu tenho é que esta série The Last of Us tem tudo, cara, tem absolutamente todos os elementos necessários pra superar o material original. E eu acho que ao final da temporada, a série The Last of Us tem tudo pra ser melhor que o jogo The Last of Us. Eu pareço louco falando isso, mas vamos aguardar, cara. Mas eu tenho essa incerteza. Pare de besteira. Mas calma, relaxem, aproveita que esse vídeo tá longo, pega uma pipoquinha, uma Coca Zero também pra não engordar, porque no vídeo de hoje a gente vai ver a análise completa do primeiro episódio da série The Last of Us que a HBO nos presenteou neste domingo sereno. Ô, maravilha, eu tava com saudade de uma série semanal, né, dominical. A HBO me acostumou muito mal. Meus amigos, pensa num cara feliz que foi chamado pela própria Warner pra participar do painel de The Last of Us na CCXP e que viu de perto Neil Druckmann, Pedro Pascal, Bella Ramsey. Prazer, esse cara sou eu. Fino, senhores, fino. Acho que não. Aparentemente, The Last of Us parece mais uma daquelas histórias típicas pós-apocalípticas, né, onde um surto de um fungo invade o cérebro das pessoas e as transforma em zumbi e você tem que lutar pela sua sobrevivência. Não. The Last of Us não é sobre isso. Como disse o próprio Neil Druckmann, né, criador do game, The Last of Us na verdade é uma história sobre a humanidade e os desafios em conviver em um mundo que viu a natureza tomar conta ao longo dos 20 anos. Em específico, a relação entre dois personagens, o Joel e a Ellie. É o que eu sempre digo pra vocês, The Last of Us não é sobre os infectados. Isso é apenas um detalhe, é uma agulha no palheiro. Eu gostaria de acreditar. Cada indivíduo é um ser de complexidade única e por vezes incompreensível, né? A gente sabe que cada um tem o seu entendimento sobre o que é certo e errado, e o que The Last of Us procura nos mostrar é que também podemos simpatizar com os tons de cinza que há entre essas duas medidas. Não somos bons ou maus, o ser humano está e sempre estará em constante construção. E é isso que esse primeiro episódio tenta nos passar, velho. E eu fiquei bem contente, né, quando o próprio Neil Druckmann, que além de ser o criador do game The Last of Us, mas ele também tá envolvido na série diretamente, ele tá dirigindo e escrevendo alguns episódios, mas ele disse, né, que houveram algumas coisas que não foram escritas no game, mas que aqui na série ele teve a oportunidade de inserir esses elementos, cara. Ou seja, iremos ver agora um enriquecimento desses personagens e do universo de The Last of Us. Em resumo, a série é exatamente isso, é como se fosse uma expansão do jogo. Pronto, acabou, valeu. E o ponto de partida, cara, foi justamente a Sarah, né? Porque no jogo, o Neil Druckmann não teve a oportunidade de desenvolver melhor a personagem, né? Nós sabíamos pouco a respeito dela junto com o Joel, porque no jogo a história da Sarah começa com ela dando o relógio quebrado pro Joel e encerra em sua morte. Já na série não, finalmente eles desenvolveram a Sarah. Então aqui nós vimos ela na escola, fora de casa, ela indo consertar o relógio, um pouco da relação dela com o Joel, a Sarah ajudando os vizinhos. Ou seja, olha que ser humano encantador era a Sarah e nós não sabíamos. Porque apesar da morte da Sarah ser um dos momentos mais impactantes da história dos videogames, mas faltava a gente conhecer melhor a personagem. E aqui na série a gente pôde aprofundar melhor essas camadas. Sendo que indiretamente o roteiro do primeiro episódio também nos contou muito a respeito da personagem. Porque logo no início do episódio, se vocês notarem lá no quarto da Sarah, tem uma foto, né, um retrato dela ao lado de uma outra mulher. E provavelmente este ser é a mãe da Sarah, cara. Afinal no game nunca foi revelado o rosto e nem sequer o que aconteceu com a esposa do Joel. Mas aqui eles mostraram, eles aprofundaram, desenvolveram a personagem da Sarah. Olha que legal, cara. E se a sua cabeça explodiu com esse detalhe, relaxa que no próximo vídeo que vai sair após esse, o Geek vai explicar todos os detalhes, referências, curiosidades que esse primeiro episódio de The Last of Us nos deu e que talvez você não percebeu, cara. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo pra poder ficar ligado quando sair. Claro. E aqui na série o Neil Druckmann finalmente conseguiu o que ele mais queria, né? Que era tornar a morte da personagem da Sarah ainda mais impactante. Afinal, agora nós conhecemos melhor a personagem, a gente viu o tipo de pessoa e índole que ela tinha. E olha que a série está exatamente igual ao jogo. Eu fiquei incrédulo, eu fiquei pasmo. Cara, tem ângulos de câmera, tem diálogos que foram diretamente retirados dos games. Não dá nem pra dizer que isso é uma referência. Eles simplesmente transcreveram pra uma outra mídia as coisas que aconteceram no game. Mas eu tenho certeza que no set de filmagem teve uns 20 PlayStation 5 e a galera era obrigada a jogar enquanto atuava. Ah, é?
Como você sabe? Os prédios, os cenários, as roupas, as armas, é igual ao jogo. Tem uma outra alteração, né, como por exemplo a negociação do Joel e Tess com a Marlene, porque no jogo eram as armas do Robert, já na série é a bateria do carro pro Joel, né, pra ele ir atrás do Tommy que sumiu. A questão dos esporos também muito importante, foi retirado da série para trazer mais coerência narrativa, porque se esses esporos realmente estivessem na série, a galera ia se transformar em 2 minutos, né, porque no game os esporos ficavam concentrados em uma única sala, em um único local, mas a gente sabe que na vida real, né, esses esporos iam se espalhar e o povo ia ficar biruta da cabeça em segundos. Mas essa, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a adaptação mais fiel de um game para qualquer outra mídia que eu já vi na minha vida, né? Se bem que a régua tá lá embaixo também. A blusa da Sarah tá igual, o relógio quebrado, até os diálogos da Sarah com o Joel eles retiraram do game. Velho, quando eu ouvi a Sarah dizendo que vendia drogas pesadas, né, brincando com o Joel, eu invoquei o meme do DiCaprio. Epa, já vi isso aí. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Isso fora todos os outros personagens secundários do game que aqui na série finalmente serão desenvolvidos, né? Como é o caso do Tommy, que ele vai ter muito mais destaque na série do que no game, apesar de atualmente ele estar desaparecido no primeiro episódio. A Tess, nós vimos como que ela foi capturada pelo Robert, né? E ficou naquele estado. Bill e Frank dizem as más línguas que o episódio deles dois vai ser o melhor da primeira temporada e também dizem que é um dos melhores episódios da história da televisão de todos os tempos. A gente sabe também pelos trailers que tá vindo aí The Left Behind nessa primeira temporada, né? Eles vão aprofundar a relação da Riley com a Ellie, ou seja, cara, o Neil Druckmann, ele finalmente tá conseguindo fazer aquilo que ele sempre quis em relação ao primeiro jogo, que é expandir a narrativa, expandir a história dessa que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. E com isso, né, tivemos o surto do fungo Cordyceps, que calma que mais pra frente o Geek vai explicar detalhadamente do que se trata isso. E cara, novamente nesse momento do episódio, a fotografia de The Last of Us, que tá belíssima, simulou exatamente o que aconteceu no game. Porque a cena da Sarah no fundo do carro observando o caos na cidade é idêntica ao jogo, cara, eu fiquei incrédulo. E com a morte da Sarah, é aí que vemos o personagem do Joel, ele entrar no que na psicologia nós chamamos de espiral autodestrutivo. Ou seja, aquela famosa frase, né? O que você vai tirar de um homem que já perdeu tudo? E na interpretação do Joel, é exatamente isso. Ele perdeu tudo com a morte da Sarah. Existe uma tentativa constante, né, de fuga da dor, e é aqui que o papel de uma outra personagem é extremamente importante, né? Mas calma que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Porém, com a morte da Sarah, que inclusive foi uma baita interpretação do Pedro Pascal, assim como o Troy Baker nos games, o personagem do Joel fica sem a filha e sem identidade. Tudo que ele era e construiu teria girado em torno da Sarah, ou seja, protegê-la era seu único propósito, cara, e perdê-la foi insuportável. Porém, notem que ao lado do retrato do George W. Bush, né, afinal o ano é 2013 em The Last of Us, ele era o presidente dos Estados Unidos nessa época, temos outro detalhe sensacional no episódio e que vai seguir o Joel ao longo de sua jornada, que é o relógio. Se vocês observarem o episódio como um todo, sempre faz analogia a esse bendito relógio, que pra quem já jogou The Last of Us sabe que provavelmente essa é a maior simbologia do game. Afinal, esse objeto não apenas foi um presente de sua filha Sarah, como também seguiu o Joel ao longo dos anos. Porque o fato do Joel ainda usar o relógio quebrado e inutilizável que a Sarah lhe deu após anos, é uma forma dele lembrar que ele nunca superou a morte da filha. E cara, você curar um trauma definitivamente não é uma tarefa fácil, né? Porque inicialmente a gente fica remoendo, fica horrorizado, as memórias vêm à tona, e aí com o passar do tempo e com muita maturidade, aquele trauma vai se tornando parte da sua narrativa. E nós vimos isso acontecer com Joel. A gente vê o personagem tendo pesadelos com a morte da sua filha, ele fica inquieto o tempo inteiro, e superar uma perda como essa requer muito tempo e muita responsabilidade. E se vocês quiserem ver um vídeo depois analisando apenas a psicologia dos personagens de The Last of Us, que é mega interessante, é só vocês clicarem em cima nos cards depois, porque o Geek fez um especial do primeiro The Last of Us, né, o game de 1h30, que é o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, e aí vocês vão lá e se aprofundam nesses personagens. Capite? Esse vídeo ficou uma beldade. E é especial.
E o Pedro Pascal, cara, personificou o Joel Miller. O cara brilha na atuação. Véi, as expressões faciais do Pedro Pascal são as mesmas do Joel no jogo. Eu não sei como esse cara conseguiu fazer isso. E só pra vocês terem uma ideia, né, o Troy Baker, que foi o responsável pela captura de movimentos e também a dublagem do personagem do Joel nos 2 jogos de The Last of Us, e que ele também vai fazer parte dessa série, tá? Com um personagem que eu não vou dizer pra vocês. Mas ele simplesmente disse em entrevista que o Pedro Pascal, ele fez um Joel melhor que ele nos games. Senhores, fino. E outra coisa elegante também, meus amigos, fina, é a voadora no like aí embaixo que vocês sempre deixam em todos os vídeos aqui no canal Mundo Geek. Aproveita que a gente tem muito ainda o que falar e analisar desse primeiro episódio de The Last of Us. Deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue em todas as outras redes que eu tô postando conteúdo sobre The Last of Us em todas as redes possíveis. Me segue por lá, porque, gente, vão por mim. Aqui no canal Mundo Geek vocês vão encontrar a maior cobertura de The Last of Us de toda a internet. É uma promessa que eu faço pra vocês. Pelo menos, cara, uns 5 a 6 vídeos semanais aqui no canal abordando tudo a respeito da série The Last of Us. Então, para isso, vocês precisam se inscrever, ativar o sininho para poder acompanhar todo o conteúdo que o Geek vai trazer aqui na internet. Capite? Nice. E o roteiro desse primeiro episódio foi um primor, né, cara? Porque o texto, junto com a fotografia, eles criaram alguns momentos de tensão que você ficava no pé da cadeira o tempo inteiro. Antes mesmo do bicho pegar, a fotografia fazia questão de nos alertar que o perigo era iminente. Então, quando a Sarah estava na escola, a câmera focou na coleguinha batendo a mão, que já era o indício da transformação. A Sarah na casa dos vizinhos e ao fundo o senhorzinho se transformando também era um indício do que estava por vir. Ou seja, cara, o roteiro junto com a fotografia prepararam o terreno já nos primeiros minutos do episódio para a tensão que viria logo a seguir, todo o caos. E o nome disso, meus amigos, se chama Craig Mazin, né? Porque se de um lado nós temos o Neil Druckmann escrevendo, dirigindo e colocando a alma dele nesse projeto, nessa série chamada The Last of Us, do outro lado a gente tem um especialista no texto, no roteiro, que é o Craig Mazin, né? Porque para quem não sabe, ele foi o roteirista da minissérie Chernobyl, que é a melhor minissérie que o Geek já viu na vida, e ele ganhou um Emmy por causa disso. E olha só que curioso, em ambas as produções temos um ambiente que de certa forma foi contaminado, foi se depravando com o passar do tempo e que viu a natureza tomar conta, sendo que os personagens ao redor têm que lidar com as consequências desse incidente e cada um possui traumas e camadas muito profundas que vão se desenvolvendo no decorrer dos episódios. Bom, eu acho que agora vocês já entenderam por que o Neil Druckmann, por que a HBO chamou o Craig Mazin para poder ajudar no roteiro de The Last of Us, né? O cara entende do assunto. E embora o Neil Druckmann ele tenha crescido muito, né, na parte do roteiro, porque como diretor, o cara é excelente, mas na escrita, ele já tinha se saído muito bem nos 2 primeiros jogos de The Last of Us, que são obras-primas, só que aqui na série, eu acho que Neil Druckmann se firmou como um ótimo roteirista, velho, de fato. E é interessante porque a principal referência do Neil Druckmann no roteiro de The Last of Us foi o livro Story do Robert McKee. E só pra vocês terem uma ideia, esse senhorzinho aí que tá aparecendo, o Robert, ele foi o professor de ninguém mais do que o Peter Jackson, que dirigiu a trilogia Senhor dos Anéis. E com o livro Story, o Neil Druckmann, ele compreendeu que a principal lição de um escritor é que ele não deve ter a responsabilidade de ser moral, e sim honesto. E se tem uma coisa que o personagem do Joel, ele prega, é a honestidade. Mas essa dupla, como eu disse, é perfeita, né? Porque, cara, de um lado Neil Druckmann dirigindo e coordenando o que deve ou não entrar em cena, afinal, ninguém melhor do que o próprio criador da obra, né, pra dizer o que ficou bom ou não. E do outro lado temos o Craig Mazin trazendo a parte técnica do roteiro, mano. E, cara, a narrativa ambiental desse primeiro episódio e, consequentemente, dos próximos, porque eu sei que vai estar tão belo como esse, é um esculacho. É sensacional, né? Porque, pra quem não sabe, a narrativa ambiental é a forma de você utilizar o ambiente pra poder contar uma história. E sem dizer muito, o ambiente nos conta tudo. Afinal, essa foi a primeira vez em que tivemos contato com o mundo que experimentou a natureza tomar conta ao longo dos 20 anos, pois a América do Norte, né, se tornou altamente perigosa fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos onde vive o restante da população. Sendo que os criadores de The Last of Us, eles se inspiraram em um livro chamado O Mundo Sem Nós, que é muito interessante, pesquisem depois, mas resumidamente esse livro, ele descreve a luta diária que nós temos em controlar a natureza. Mas aí eu te faço uma pergunta, e se não a cuidarmos ao longo de 20 anos? Eu acho que The Last of Us acabou de mostrar pra gente o que acontece. E, cara, os cenários, velho, é assustadoramente parecido com o game. Gente, eu já assisti esse primeiro episódio 4 vezes. E sempre que chega nessa parte do ambiente, eu dou pausa e fico admirando.
porque é inacreditável. E se já não bastasse, a trilha sonora da série também foi composta pela lenda Gustavo Santaolalla, né, que foi o mesmo brother que fez a trilha sonora icônica do game The Last of Us, assim como o Barry Gore, né, que pra quem não sabe, o Barry ele foi o mesmo cara que fez a maquiagem e as próteses de Stranger Things com Vecna, The Witcher, Game of Thrones, Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, House of the Dragon, Chernobyl, e agora ele retorna pra HBO com as próteses dos infectados. Senhoras e senhores, a HBO não tá pra brincadeira, tá? E sinceramente, meus amigos, eu aguardava esse momento há muito tempo, né? Porque além da história fantástica que já é The Last of Us, mas os caras simplesmente contrataram uma produção de peso. Se a gente for analisar nome por nome, eu não tô nem citando o cast ainda, tá? O Pedro Pascal, a Bella Ramsey, só tem gente grande nessa série. Mas a HBO fez questão de trazer a melhor adaptação dos games pra qualquer outra mídia de todos os tempos. Isso eu afirmo pra vocês. Mas afinal de contas, Geek, explica pra gente aí o que é esse tal desse fungo em The Last of Us, esse tal de Cordyceps. Cara, eu não sou biólogo, tá? Longe disso, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui pra vocês, né? Porque esse fungo mutante chamado Cordyceps simplesmente assume o controle do cérebro e transforma as pessoas em portadores sem vida, cara, despidos completamente de humanidade, sendo que eventualmente o fungo brota da cabeça e do rosto dos infectados, que é exatamente o que vimos na abertura da série. Porque além da icônica trilha do Gustavo Santaolalla, que ficou eternizada nos games The Last of Us, mas a abertura em si, né, com aqueles fungos percorrendo vias, nada mais é do que o fungo Cordyceps tomando conta do cérebro humano, cara. Detalhe genial, porque na série, né, no início, nós vimos que os cientistas já alertavam a população desde os anos 60, porém a galera fez pouco caso na época. Isso porque o Neil Druckmann, ele se inspirou, né, em um episódio de um documentário lançado lá em 2006 pelo canal BBC, no programa Planeta Terra, onde nos foi apresentado justamente o Cordyceps, né, que é um fungo parasita capaz de transformar o cérebro dos insetos e artrópodes em zumbis. Só que aqui em The Last of Us, ao invés dos insetos, nós temos os seres humanos. É melhor assim. E é interessante, né, porque aparentemente The Last of Us vai explorar a origem do fungo Cordyceps que não vimos no jogo, pois saíram vários teasers, né, e imagens de cientistas estudando o fungo e tentando buscar respostas e até, quem sabe, uma cura. E era exatamente isso que eu aguardava dessa série, cara, expansão da narrativa, porque no game The Last of Us nós temos uma cobertura superficial a respeito do Cordyceps e sua origem, sendo que esse foi o catalisador de todo o caos que vimos na história. E o início do episódio é um espetáculo, cara, é sensacional, que inclusive é outra adição que eles fizeram em relação ao game, porque esse momento da entrevista não tem lá no primeiro jogo, né? Mas a gente vê que tem dois cientistas, né, sendo entrevistados, e um homem, ele fala que tem um tipo de vírus, né, que pode estar chegando em Chicago nas próximas semanas, que é um vírus semelhante à influenza, e do outro lado, o homem simplesmente nos alerta a respeito de alguns fungos, uns tais de Cordyceps, e segundo ele, o Cordyceps é capaz de manipular o corpo humano como se fosse uma marionete, já que alguns são feitos para controlar o corpo, alterar a mente e o comportamento, não para matar, sendo capazes de entrar em corpos e controlarem bilhões de pessoas, né, espalhando a infecção até o último ser humano vivo, velho. E tudo isso sem tratamento e sem nenhuma forma de evitar. Afinal, na época não existia e atualmente também não existe uma cura para isso. E se no dia que isso acontecer, todos nós estaríamos perdidos. E de fato, eles perderam. Cara, que prólogo sensacional. E o que falar dos infectados, hein? Vulgo zumbis, né? Quer dizer, zumbis, porque aqui em The Last of Us eles não podem utilizar a palavra zumbi e aí ficou infectado. Mas sabem que esses bichos que vocês viram aí no primeiro episódio são os corredores, ou os runners, que é simplesmente o primeiro estágio do nível biológico evolutivo dos infectados. E sim, existe uma classe, existe a evolução desses infectados, velho. Meu Deus do céu. Se preparem, porque é nesse momento que começa o verdadeiro dedo no rabo e gritaria. A partir de agora não tem mais volta, é bicho voando de tudo que é lado. É uma longa história. Cara, simplesmente existem 5 níveis biológicos evolutivos com direito a 2 variantes. E seguindo a ordem, o indivíduo que foi exposto ao fungo logo de cara, ele se transforma em um runner, como eu disse, né, ou corredores. Depois ele passa para a fase de Stalker, depois Clickers, que são os mais famosos, né, em The Last of Us, e por fim os Bloaters, o último estágio, cara, ou Shamblers, ou então o Baiacu, ou então como a gente chama aqui em Salvador, os barril dobrados, sendo que cada estágio
é mais perigoso, é mais forte, é mais poderoso que o anterior. Ou seja, é de fato um nível evolutivo, cara, vai escalando do mais fraco pro mais forte e é bizarro isso. Se a gente ver essa evolução completa na primeira temporada, vai ser assustadora. E tem o quinto nível, que eu esqueci de comentar, né? E não vou falar muito aqui com spoilers, porque eu quero fazer um vídeo somente contando cada um dos infectados que temos em The Last of Us, cara. Um por um, corredor, stalker, tudo. Vocês não perdem por esperar. Então, ó, se inscreve, faz tudo aí pra acompanhar. Porém, os corredores, né, que é o estágio inicial que vimos no primeiro episódio, são pessoas que recentemente se tornaram infectadas e que ganhariam fácil um tiro livre de 100 metros, né? Porque os bichos correm pra cacete. Mas eles são definidos por sua velocidade intensa, ataques lentos e tendência a atacar pessoas em hordas, sendo que nas fases iniciais não vemos muitos sinais de fungo na superfície da pele. Os olhos ficam turvos ou tortos porque o fungo tem origem dentro da cabeça. E é claro, começam a surgir alguns caroços no rosto. E cara, a maquiagem e a movimentação dos corredores, pelo menos nesse primeiro episódio, porque nos próximos eu não sei se eles irão aparecer, porque já no terceiro episódio a gente já vai ver o Baiacu, então a parada vai ser tensa daqui até lá, mas velho, a gente tem que exaltar o trabalho que a produção de maquiagem tá tendo nessa série The Last of Us. E por fim, o desenvolvimento do esporo é o último estágio do ciclo de vida de um infectado. Nesse caso, a carcaça sem vida serve como terreno fértil para o fungo se espalhar por todo o ambiente. E quando ele estiver perto da morte, o infectado vai encontrar cantos escuros e úmidos para enfim morrer. E por mais que isso possa ser o fim para o hospedeiro, mas o fungo continua a crescer, velho. Você acha que acabou? Rapadura é doce, mas não é mole não. Já que aqueles que vivem nas zonas de quarentena, como vimos, são relativamente seguros porque eles estão em locais com fluxo de ar significativo, né, levando a uma baixa concentração de esporos. Eu não sei vocês, mas quando chegar o terceiro episódio de The Last of Us, que dizem que é o melhor da primeira temporada e um dos melhores da história da televisão, e que inclusive é onde vai aparecer o Baiacu, eu vou assistir um negócio com um medidor de pressão do lado, né, porque vai ser tenso. Odeio suspense. Que por falarmos na cidade e nos personagens vivendo nesse ambiente, nesse universo completamente hostil, aqui agora é um momento bem interessante porque a gente vai para duas correntes filosóficas, que é o contratualismo e principalmente o estado de natureza. E se prepare porque agora o geek professor vai entrar em ação. Pois segundo Thomas Hobbes, né, o estado de natureza seria o estado onde a humanidade começou a viver antes de se formar a humanidade e ter as leis e normas que nós conhecemos hoje. Ou seja, aquela coisa do quem se sobressaía eram os mais fortes e o interesse pessoal. Cara, no estado de natureza, os homens, eles podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Conforme Hobbes, os homens são maus por natureza, pois possuem um poder de violência ilimitado, cara. Hobbes percebe que nessa condição tudo é possível, já que não existem regras que impeçam os homens de tomar aquilo que é de outro e nem que os impeçam de infligir sofrimento ao outro. Todo homem é potencialmente uma ameaça a outro homem e esta é aceita passiva ou ativamente na sociedade. Não tem choro não. E esse é exatamente o cenário que encontramos em The Last of Us, porque as pessoas aqui no caso, elas simplesmente regressaram para esse estado de natureza. As normas, as leis já não existem mais, já não funcionam. Afinal, o ambiente aqui é um mundo pós-apocalíptico onde o mais forte sobrevive. Sobrevivência do mais forte. Já o contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos em sociedade. Ou seja, é basicamente como nós, eu e você, né? Eu espero que você não esteja fazendo nada de errado. Nós vivemos hoje em dia, gente. Nós temos regras, temos normas, temos leis que não devemos romper, né? Porque, por exemplo, A vontade que dá domingo de manhã, no meu caso, é dar uma paulada no vizinho que fica ouvindo Manuel Gomes o dia inteiro. Mas eu não posso fazer isso, senão eu vou ser preso, miséria. porém, como vimos em The Last of Us, esse contrato social foi totalmente rompido entre a população. E esse primeiro episódio exemplificou perfeitamente o que acontece quando você tem que fazer de tudo para sobreviver em um ambiente pós-apocalíptico. E aí é que tá, meus amigos, no meio desse redemoinho, inesperadamente, o Joel, ele recebe uma missão. Tudo isso nos leva diretamente a outra protagonista na nossa história, que é a Ellie Williams. Eu já gosto da personagem da Ellie, ela é muito complexa, é muito interessante. Cara, é legal notarmos que em entrevista o diretor Neil Druckmann revelou que a relação entre a Ellie e o Joel, que vamos ver mais à frente ainda na série, foi baseada em sua própria experiência em se tornar pai. Olha que legal, porque a ideia do Druckmann, na verdade, era criar uma história sobre duas pessoas e como a relação entre elas se desenvolveria durante o jogo. Ou seja, infectados, fungos, isso seria
secundário naquilo que o Druckmann queria contar. É o que eu disse pra vocês no início dessa análise. E logo no primeiro episódio, de cara, o roteiro já nos dá indícios de como vai ser a relação dos dois a partir de agora. Porque sem ao menos conhecer a garota, o Joel simplesmente partiu pra cima do guarda no final, pondo a sua vida em risco por conta de uma desconhecida. Acontece que com o desenvolver da história, provavelmente iremos ver o Joel mudar a sua percepção em relação a Ellie e vê-la quase como uma filha que ele necessita proteger, um propósito e até uma segunda oportunidade, visto que ele perdeu a sua filha Sarah. Ou seja, ele não quer repetir os mesmos erros do passado que levaram à morte da sua filha. Acho que não. Esse seu lado mais agressivo, mais impulsivo, protetor, sempre existiu, sempre esteve na nossa cara. A questão é que agora o Joel, 20 anos após a perda da sua filha e o surto do Cordyceps, ele não tem mais nada a perder. É o que eu disse, espiral autodestrutivo. O que você vai tirar de um homem que já perdeu tudo? No caso do Joel, nós encontramos um homem tentando reencontrar a sua humanidade após anos de comportamentos destrutivos, cara. E, né, quem acha o Joel um herói é biruta da cabeça, porque, pelo amor de Deus, ele é tudo menos um herói. Só que isso só vai se tornar possível através da sua relação com Ellie, que vai lhe trazer algum conforto e normalidade nesse mundo caótico. E a cena em que eles vão descansar, por exemplo, né, lá na casa, fica claro que uma relação paternal vai se desenvolver entre os dois. É uma longa história. Agora, já a Ellie, né, interpretada pela queridíssima Bella Ramsey, cara, fez jus ao seu teste para The Last of Us, né? Porque, pra quem não sabe, antes de conseguir o papel da Ellie, a atriz Bella Ramsey, ela simplesmente concorreu com 100 outras atrizes. E no meio dessas 100, ela foi escolhida. E agora eu entendi o porquê. Porque ela é a Ellie, cara. É a Ellie dos games. Só que ao mesmo tempo não é. Mas é a Ellie. Ela e o Pedro Pascal, em poucos minutos, já demonstraram uma química absurda, cara. Ela manda muito bem na atuação, gente. Sendo que o Craig Mazin, ele disse ao SFX que foi mais difícil encontrar uma Ellie do que um Joel pra série The Last of Us. Afinal, eles precisavam de uma atriz para atuar uma menina jovem, dura, violenta, autoprotetora e que tivesse uma conexão real com o Joel. Ou seja, não é fácil, cara. Sendo que a Bella Ramsey, inicialmente, eu não sei no decorrer da temporada, né, se ela chegou a jogar ou algo do tipo, mas ela foi instruída pela produção de The Last of Us a não jogar The Last of Us, a não ter contato. Ou seja, muito do que vimos nesse primeiro episódio foi simplesmente uma atuação autoral da Bella Ramsey. Cara, ela se assemelha a Ellie, mas também traz as suas particularidades e habilidades enquanto atriz, porque a Ellie é uma garota que já nasceu no surto Cordyceps e que não vivenciou o mundo além das zonas de quarentena. Então a Ellie, ela é uma personagem um pouco inocente, juvenil, teimosa, porém ciente do perigo que tem lá fora, sendo que a falta de conexão com outro ser humano, a falta de modelos que lhe ensinem a lidar com a frustração, raiva, tristeza e até mesmo alegria, nada disso existe ao longo do desenvolvimento da Ellie, cara. Mas calma que esse outro lado da Ellie vocês irão conhecer em breve na temporada. Então eu acho que para você encontrar uma atriz que seja jovem, talentosa e que te entregue todas essas camadas que a personagem da Ellie ela exige, não é uma tarefa fácil. E no meio de 100 atrizes, a Bella Ramsey, ela conseguiu se destacar e pegou o papel da Ellie. E eu sei que nesse momento vão vir uns chatos de plantão e dizer que Geek, ela tá diferente, não parece com a Ellie fisicamente, né? O rosto dela de traquinas. Gente, pelo amor de Deus. Cara, qual a diferença que isso faz na história, na adaptação? Me diz. Geek, mas a Sarah também tá diferente. A Sarah no jogo é loira e aqui na série tá de outra... Parem de preconceituiches. Essa daí foi uma referência forte. Que é isso aí? Preconceituiches. E ó, eu não queria dizer nada aqui não, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas cara, teve uma referência em relação à mãe da Ellie que surgiu nesse primeiro episódio, que poucos perceberam, mas calma que logo mais o Geek, como eu disse, eu vou fazer um vídeo específico somente sobre esses detalhes, cara, vocês não perdem por esperar. E cara, quando eu percebi isso, minha cabeça explodiu. Só que, gente, notem que a Ellie, ela é uma personagem que se encaixa perfeitamente naquilo que o Neil Druckmann e companhia querem pra série The Last of Us, porque a gente conhece o Neil Druckmann, né, a gente sabe que ele é um tipo de cara que abraça a diversidade, a igualdade, ele critica muito política, fala muito sobre fanatismo religioso, ele aborda inúmeras pautas sociais, inclusão, e cara, a Ellie não é diferente, porque em 2014, né, os direitos para um filme de The Last of Us foram adquiridos pela Screen Gems, né, que é a mesma que fez os filmes do Resident Evil, porém o Neil Druckmann, ele desconfiava dos executivos envolvidos, porque os cabras, né, os executivos, eles pediam, solicitavam que as coisas nesse filme de The Last of Us fossem maiores e mais sexys. Gente, sexys em The Last of Us, você vai pegar ela e transformar numa personagem sexy? Isso não existe, cara. Na verdade, em nenhum cenário de The Last of Us, isso não existe. A Ellie, ela não é uma personagem que tá ali como garota em perigo e pra ser o par romântico de alguém. Negativo. Pare de besteira.
E tanto Neil Druckmann quanto Bruce Straley, criadores do game The Last of Us, disseram que eles ficaram surpresos com a reação inesperada dos fãs ao lidar com os papéis femininos do jogo, porque algumas críticas enunciavam que esses personagens fugiram dos estereótipos femininos em videogames. Segundo eles, acho que fizemos um trabalho extraordinário ao criar personagens fortes, homens, mulheres, negros e brancos. Estamos apenas tentando criar personagens completamente desenvolvidos. E a Ellie é exatamente isso, cara. Ela é uma adolescente de 14 anos que não é sexualizada, ao contrário dos inúmeros jogos na época. Ela usa calça jeans, manga comprida, fugindo completamente dos estereótipos que encontramos nos games. E você pegar uma personagem como a Ellie, extremamente complexa, cheia de camadas, e transpor para outra mídia que não seja os games, nesse caso aqui uma série de TV, cara, é perfeito. É um balde cheio pro Neil Druckmann, acredito eu. Porque, novamente, cara, nos games, lá pra 2013, não era comum nós vermos personagens fortes femininas, como é o caso da Ellie. Já nas outras mídias, a gente sabe que nós encontramos um comportamento, um modelo da figura feminina completamente diferente. E a Ellie se encaixou perfeitamente no que o Neil Druckmann queria, cara. Eu fiquei bem contente. Sendo que o Neil Druckmann, ele disse que na série The Last of Us nós iríamos encontrar apenas a violência essencial para poder contar a história. Ou seja, aqueles exageros que a gente tem no game The Last of Us, que é muito legal de jogar, cara, esqueçam, tirem o cavalinho da chuva, porque não vai rolar. E tudo isso por motivos óbvios, né, gente? Porque não dá para você inserir o tempo todo as atrocidades que Joel e companhia têm que enfrentar contra os infectados. Novamente, estamos falando de uma série e não um videogame. A gente sabe que nos jogos, né, os criadores, desenvolvedores, eles dificultam as fases, os momentos, a narrativa de propósito para que você tenha algum tipo de desafio enquanto você tá ali na gameplay. Já na série, em um filme, você não precisa dessa violência extrema, porque o objetivo principal é você contar a história. No videogame tem a parte ali da mecânica, da gameplay e também o roteiro. Mas em série, em filme, cara, conta a história. Cara, eu fiquei aqui pensando, já imaginou se The Last of Us adaptasse esses momentos completamente pirados, birutas da cabeça de The Last of Us, que a gente tem que enfrentar uma horda de zumbis, né, de infectados, como foi em Lincoln, que vinha bicho de tudo que é canto, debaixo do bueiro, por cima, esquerda. Já imaginou? Isso não tem como acontecer, porque na série não tem como se resetar. Na vida real, você não pode voltar, cara. E eu sei que muitos vão ficar desapontados, né, com essa escolha narrativa da série, mas isso é necessário para que o roteiro aprofunde ainda mais os personagens, gente. O roteiro, ele usa a violência essencial como mecânica para que possamos se conectar com o Joel vendo o mundo através dos olhos dele. Pô, eu, falando por mim, tal geek aqui, eu confesso, como fã dos games de The Last of Us, como eu disse, é o jogo da minha vida, já zerei inúmeras vezes, eu gostaria muito de ver esses momentos birutas da cabeça de The Last of Us na série. Só que eu sei que não tem como, gente, porque se eles se apegarem a isso, não vai ter história. Claro que estamos apenas no primeiro episódio, né? E nesses 90 minutos já deu pra ver que de fato não é uma violência exagerada. Mas eu acredito que nos próximos episódios aí a gente vai ver sim algumas cenas chocantes. E como eu disse, né, no início dessa análise, o Neil Druckmann, ele comentou que tiveram alguns momentos, algumas histórias que eles não conseguiram colocar nos games, mas que aqui na série eles conseguiram adicionar esses elementos. E cara, eu fiquei bem contente porque a partir daí a gente vai ver um enriquecimento do universo de The Last of Us. É o que eu tô dizendo, cara, é uma expansão do jogo. E é assim que se faz uma bela adaptação, porque essa série consegue fisgar tanto o público apaixonado pelos games, como também que nunca teve contato com a obra. Porque ao enriquecer o universo do game e aprofundar os personagens, você satisfaz os que já eram fãs, e ao inserir novos elementos que nunca vimos nos jogos, você também chama a atenção daqueles que nunca jogaram, cara. Afinal, entra em jogo o fator novidade. E eu tava conversando com um amigo meu, né, com meu brother, e ele nunca jogou The Last of Us, tá? Eu acho que até hoje, inclusive, nunca jogou. Mas ele disse que tava curioso, tava ansioso pra poder assistir a série. E por quê? Porque tinha um fator novidade. Ele sabia que haveriam novos elementos, novas narrativas que não vimos no jogo. Ou seja, os dois públicos saem satisfeitos. E é assim que se faz uma bela adaptação, cara. Porque você, ao mesmo tempo em que você respeita o material original, isso é extremamente importante, né? Porque, pô, a base dos fãs é o que permitiu que aquela sua obra fosse um fenômeno, fosse um sucesso, como é o caso de The Last of Us. E ao mesmo tempo você traz novidades. Você adiciona novas camadas para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a sua obra. Cara,
perfeito, fino, senhoras. Não, agora o Geek ficou pensando, não é possível que ninguém na sala de roteiristas da Netflix pensou isso na hora de escrever o Resident Evil. Não é possível. E cara, é engraçado, né, pra vocês observarem como que funcionam as coisas, porque quando um filme, ou nesse caso uma série, não está igual ao material original, igual ao quadrinho, igual ao livro, e nesse caso igual ao game, eles reclamam. Por quê? Porque eles queriam que fosse igual aquilo que eles já jogavam e tudo mais. Agora, quando tá igual, tá exatamente igual, como é o caso da série The Last of Us, eles também reclamam, né? Ficam alegando que, era melhor ter jogado um jogo então, já que a série é igual. Se decidam, pô! É uma tremenda idiotice. E após o dia do surto, né, a Agência Federal de Resposta a Desastres, conhecida também como FEDRA, estabeleceu zonas de quarentena nas principais cidades. Porém, o poder do grupo cresceu, né, com a queda dos burocratas e a implementação da lei Marshall, né. A FEDRA, de fato, pode ter tido boas intenções no início, convenhamos. Afinal, eles colocaram em quarentena grandes grupos de cidadãos não infectados nas maiores cidades dos Estados Unidos. Só que, como a gente viu, eles tratam os cidadãos de forma muito injusta, gente. Ou seja, isso é o Neil Druckmann colocando o seu toque especial. E em 2023, 20 anos após o dia do surto, não restaram muitas zonas de quarentena, só que a FEDRA tá em pleno poder dentro daqueles que permaneceram. Então a jornada do Joel, né, começa na zona de quarentena de Boston, um estado policial onde os soldados mantêm toques de recolher e postos de controles rigorosos, enquanto os cidadãos são frequentemente convocados para o trabalho para que não sejam expulsos da zona de quarentena ou então tenham a sua alimentação reduzida. E com isso, é claro, né, ao longo dos anos, a FEDRA simplesmente adquiriu alguns inimigos, uma galerinha que não gosta nem um pouco deles, que tá aqui no meu pingente, os vagalumes, cara. Mano, olha essa camisa aqui, dos vagalumes. Se você estiver perdido na escuridão, look for the light. Eu gostaria de acreditar. Mas basicamente os vagalumes, né, é uma milícia antigovernamental que estão lutando uma guerra perdida contra os militares a que eles veem como tiranos, que nesse caso é a FEDRA. Porém, os vagalumes também foram formados na esperança de encontrar uma cura para o fungo e devolver ao mundo algum senso de normalidade, como é o caso da Ellie. E eu amei a forma como eles introduziram os vagalumes, introduziram a Ellie, introduziram a Marlene, cara, sensacional. O lema já dá um arrepio quando eu vejo a parede pinchada. Se você estiver perdido na escuridão. Mano, será que eu vendo essa camisa, velho? Isso daqui é a coisa mais bonita que eu já vi nessa década. Claro. E só pra vocês terem uma ideia, a HBO gastou 100 milhões de dólares em orçamento apenas nessa primeira temporada de The Last of Us, que já é um orçamento maior do que as 5 primeiras temporadas de Game of Thrones, gente. O negócio tá grande. E, cara, dá pra ver essa grana saltando na tela, porque além do casting perfeito e dos inúmeros cenários e locações que ainda iremos ver na temporada, mas o trabalho que o departamento de maquiagem, né, como eu disse anteriormente, teve com os infectados é digno de Amy. Os clickers, corredores, o baiacu, tudo bem que esse último provavelmente vai ser em CGI, mas, cara, o clicker que eles recriaram ficou sensacional. Eu tô louco pra ver esse bicho em ação. Inclusive, na equipe da série, os criadores de The Last of Us, eles simplesmente confeccionaram um novo indivíduo que vai aparecer somente na série. A gente não sabe se é algum novo nível biológico, se é algum bicho além do baiacu, a gente não sabe se é uma variante dos outros que já existem, não sabemos. A equipe da série consultou, né, os artistas conceituais da Naughty Dog e o Druckmann temia que esse bicho parecesse muito fofo, só que aí o Craig Mazin, né, chegou lá e garantiu que a criatura seria monstruosa na tela. Mas comentem embaixo, né, o que vocês acham, as expectativas, teorias de vocês. Será que vai ser um novo bicho realmente? Um novo nível evolutivo ou então uma variante? Comentei. E, velho, com certeza, esse é o ponto de inflexão que Hollywood tanto esperava, que é justamente a adaptação dos games, gente. A gente observa, né, que Hollywood tá tentando emergir nesse mercado há muito tempo. Eles estão tentando adaptar várias franquias famosas e em 95% dos casos eles são mal sucedidos. Ano passado mesmo tivemos o filme Uncharted, né, da própria Naughty Dog, e a gente viu que o filme foi meio água com açúcar, mas, cara, eu acredito que a partir da série The Last of Us, nós poderíamos ver a nova onda de Hollywood. Ou seja, se antes a mania eram uns filmes de super-heróis, talvez a gente esteja entrando no mundo das adaptações dos games. E, cara, essa série The Last of Us tem tudo pra superar o seu material original. Novamente, isso é uma incerteza que eu tenho, é uma sensação e não uma afirmação, porque, gente, essa série The Last of Us é uma conta de padaria. A série tá igual ao jogo, ou seja, só por isso ela já vai ser uma obra-prima. Só que não satisfeitos, eles expandiram o universo do jogo. Ou seja, essa série é como se fosse o jogo The Last of Us, só que expandido, cara. Eu disse isso várias vezes nesse vídeo.
vídeo. E, consequentemente, isso a torna mais completa que os jogos. Claro que cada um tem o seu envolvimento pessoal com a obra, né? Nesse caso, o jogo, que eu joguei lá em 2013, que me traz bons sentimentos, é o jogo da minha vida, mas olha, tem todos os ingredientes possíveis para poder superar o material original. Não sei se isso vai acontecer, mas tem potencial. E se isso acontecer, será um feito absurdo, né? Porque além da série The Last of Us ter quebrado a maldição das adaptações dos jogos, que, né, eu nem preciso explicar para vocês o que é isso, mas eles provavelmente vão conseguir superar uma obra que muitos julgam como a melhor história já vista em um jogo. Mas e vocês, meus amigos? Vocês curtiram essa largada inicial, esse primeiro episódio da série The Last of Us? Comentem embaixo as expectativas de vocês, as teorias, opiniões também, o que vocês gostaram, não gostaram. Esse é o momento da gente interagir aí embaixo nos comentários, cara. O Geek vai ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Clica nele, que foi o meu especial sobre The Last of Us de 1h30. Vai lá, que é o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida. Aqui tem outros 2 vídeos de The Last of Us muito bons também. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, tá? Isso é mega importante, ajuda o canal a crescer. Se inscrevam também, ativem o sininho, me sigam lá nas redes, tá? Principalmente o Insta, @LucasMGeek. Me seguem em tudo que é canto, porque eu vou estar postando muito sobre The Last of Us. Novamente, vai ser a maior cobertura da internet. É com o Mundo Geek, é com o Titio Geek, cara. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui. Esse vídeo ficou muito grande e o Doug que vai editar tá lascado.